Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha. Eu venho aqui mais uma vez, né, estou aqui para falar da Bíblia, né? Dessa vez eu vou trazer uma reflexão, né, que eu senti, né, do Espírito Santo falando comigo, e eu acho que é importante eu repassar isso, né, repassar isso para vocês, tá? Para vocês que me acompanham. São insights que vêm na cabeça, né? E eu comecei a fazer esses vídeos porque, já que na leitura da Bíblia a gente faz reflexões, por que não poder compartilhar isso, né? E dessa vez eu vou mudar um pouco aqui o roteiro, né? Que eu estou seguindo o Novo Testamento, né? Falando sobre o Evangelho, falando de versículo por versículo, né? Acompanhando, né? Em sequência. Mas dessa vez eu vou fazer um vídeo aqui aleatório de algo que tocou meu coração, então eu acho importante eu poder passar, e eu vou tentar passar aqui de maneira bem breve, bem curta aqui, né? Tentar passar em menos de 10 minutos, tá? Esse vídeo fala do propósito, né? Do propósito nosso, né? Do ser humano, né? E daquele que segue a Cristo, né? Ou seja, cristão, né? A palavra cristão significa pequeno Cristo, né? Um seguidor, tá? E eu sou um seguidor, né? E todo aquele que crê em Jesus, né? E segue os mandamentos é chamado de cristão. Não interessa qual seja a religião, tá? Eu tenho estudado outras religiões, né? Além do que o próprio Evangelho, né? E são várias ideologias, vários pensamentos diferentes, né? E, bom, na minha opinião, eu tento sempre estudar, né? Pensar sobre essas religiões, o que é que elas falam, né? Sem julgar, sem julgamento, né? Porque se ela traz algo bom, então elas são interpretações, né? Sobre Deus, tá? São maneiras de se olhar diferentes, né? Mas eu queria falar aqui sobre algo que veio no meu coração, né? Que eu creio que foi do Espírito Santo, e eu quero compartilhar, tá? E aí eu fui procurar na Bíblia, né, a respeito disso, né? O que veio em mim, né? Foi a seguinte pergunta, né? Qual seria, né, o propósito nosso aqui na Terra, tá? Primeiro ponto, você acredita que você é eterno, tá? Se você é cristão, a primeira coisa que você precisa acreditar é que você é eterno, tá? Você precisa acreditar que a vida não acaba aqui, né? Você precisa acreditar que se há a eternidade, se a vida é eterna, e até mesmo a ciência, né, e os relatos de estado de quase morte, que são chamados EQM, estão provando isso, né, de maneira bastante verídica, né, que não tem como negar que exista, né, vida após a morte, né? Então, como cristão, a primeira coisa que você tem que acreditar é que existe a vida eterna. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, quando você lê principalmente o Novo Testamento, as mensagens de Jesus, né, e dos discípulos, né, é tudo sobre a vida eterna, tá? Então, se a vida é eterna, quer dizer que ela não tem um início, e quer dizer que ela não tem fim. Já pensou o quanto isso é profundo? Se Jesus, a pessoa de Jesus, ele viesse, né, como outras religiões ou consideram como um sábio, né, ou às vezes até mesmo como um avatar, né, ele viria para passar uma mensagem, tá? A mensagem para o ser humano, para ele se desenvolver, né, e para ele progredir, né, espiritualmente, como chama-se evolução, evoluir, né? Mas ele veio mais que isso. Uma coisa que Jesus fala para a gente, falou na Bíblia, né?
é sobre vida eterna. Então é mais do que o ser humano evoluir, mas ele fala sobre vida eterna. Então vai a pergunta. Se a vida, primeiro você tem que acreditar na vida eterna. Você acredita que a nossa vida é eterna, que a nossa existência é eterna? Se sim, se nossa vida é eterna, o que aconteceu antes da nossa vida, né? Lembramos, somos também espírito, e o espírito não depende da nossa vida. Ou seja, antes de nascermos, nós já existimos. Depois que morrermos, continuaremos a existir. E se somos eternos, quer dizer que existia uma vida antes da nossa vida aqui na Terra. Nós já éramos alguma coisa antes da nossa própria existência aqui. E quando morrermos, iremos continuar. Tá? E então me veio, né, no coração que existe uma coisa muito importante, muito profunda em por que viemos para cá. Existe uma parte da Bíblia que fala que o corpo voltará para a terra, voltará para o pó, e que o espírito voltará para Deus. Tá? Portanto, voltará no sentido que ele já existe. Antes de nascermos, nós já existimos. Quando morrermos, continuaremos a existir. Só que essa existência após a morte depende muito do que a gente vai fazer durante a vida aqui. E pensando sobre isso, eu pensei, então, o que nós éramos antes de nascer? Tá? Das outras religiões, por exemplo, os esotéricos, né? Até o espiritismo, né? Fala sobre reencarnação, né? E outras religiões falam de evoluções, né? Que a nossa alma, ela evolui, né? E estamos em evolução, né? Alguns dizem, né, que evoluiríamos aqui mesmo, né? O ser humano irá evoluir, né? De maneira espiritual. Ou que a gente vai morrer e vai reencarnar de novo aqui na Terra para melhorar. Se tivermos coisa que fizemos e não aprendemos aqui na Terra, vamos morrer, vamos nascer de novo aqui na Terra para melhorar essa questão, até que um dia a gente possa sair daqui evoluído, tá? Eu não vou falar nesse vídeo de dizer se eu acredito ou não no espiritismo, né? Só estou dizendo um exemplo. Os esotéricos, algumas linhas de pensamento falam que até a gente veio de um outro planeta e encarnou aqui, e daqui vamos para outro. Então existem muitos pensamentos. Mas o que veio a mim é que nós viemos de algum lugar, como espírito, e nascemos aqui. Sabe para quê? Para um encontro. Com quem? Com Jesus. Tá? Como ele mesmo falou, ele é a porta. Então aqui, ele é a porta para quem? É a porta para o Pai. Ele fala que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então, se nós, como espírito, como alma, estamos evoluindo, viemos de um outro lugar e nascemos agora aqui na Terra e vamos passar pela vida, talvez, né, o propósito disso é que, para que a nossa alma, né, esse seria o último estágio para chegarmos ao Criador, né, a fonte pura, a fonte da existência mais pura, né, sem falhas, sem erros, da maneira que Deus o criou. Então, como Jesus é a porta, aqui é o lugar onde a gente vai encontrar com Ele. E se seguirmos, vamos continuar com Ele. Na verdade, aqui é o encontro, aonde tem essa porta que se chama Jesus Cristo. Lembra que uma porta ela separa dois compartimentos, né? E do outro lado existe uma outra coisa. Do outro lado é o Criador. E a porta é Jesus. Então, talvez o motivo de virmos para cá é que tivemos que vir para cá para encontrar com Ele.